Boa noite, boa noite quem está entrando. Nós daqui a pouco vamos falar sobre, deixa eu ver aqui meu fone, sobre sonhos, sobre espiritismo, sobre. Eu tenho várias dúvidas hoje de inscritos que eu postei um vídeo falando sobre sonhos e muitas pessoas enviaram perguntas. Eu então selecionei algumas e vou daqui a pouco responder essas questões junto com o professor Cláudio Ramos. Meu nome é Dinei Mesquita, aqui é o Cortes Espíritas Oficial. Nós também temos um canal do YouTube, Cortes Espíritas Oficial, né? Quem puder seguir também o canal. Temos live todas as terças-feiras, 22h30. Aqui nós falamos sobre espiritismo, boa noite quem está entrando, falamos sobre constelação familiar, eu sou terapeuta sistêmico, falamos também sobre terapia de reiki, eu também sou terapeuta reikiano, enfim, o professor Cláudio quando entrar, nós vamos poder falar também sobre apometria, Cláudio é apômetra e terapeuta de vidas passadas, mas o tema que eu escolhi hoje não impede de vocês fazerem outro tipo de pergunta, né? Mas eu escolhi os sonhos, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre sonhos, gente. Mas é muita dúvida que eu recebo. Eu tô querendo bolar um vídeo que consiga responder todas as perguntas, mas eu tentei fazer isso, mas não dá, porque só tem 3 minutos. Eu vou fazer esse vídeo no meu canal do Cortes Espíritas, né? No YouTube, porque tem mais tempo. Né? Temos vídeos novos lá no canal, do canal Cortes Espíritas, quem quiser se inscrever, tem bastante vídeo novo. Eu fiz deixa eu ver aqui o mais atual que eu postei, deixa eu ver aqui rapidinho, é sobre um caso de possessão, tá? Relatado por Allan Kardec em 1863. Dê um pulinho lá no canal Cortes Espíritos Oficial, assista esse vídeo se você puder, dê o seu like, faz seu comentário. É um caso de possessão, mas é um caso de possessão até engraçada, tá? O espírito não tinha nada contra a pessoa, é bem interessante. Allan Kardec fala até que é uma possessão benévola, né? O espírito só queria se comunicar com uma pessoa que estava ali naquela reunião, mas é a possessão mesmo, dessa que a gente vê em filme, só que não tem nada de agressivo, né? Ele toma o corpo, né? Toma, entre aspas, o corpo. Então, qual a diferença, Maria, entre sonhos e visões? Não sei bem o que você quer dizer, mas não sei se você está querendo falar premonição, que as pessoas têm sonhos. Tem uma pergunta sobre isso aqui. A pessoa fez uma pergunta para mim sobre isso. Então a pessoa ela pergunta, costuma ter sonhos e acontecer. Esses sonhos acontecem, né? Isso é uma espécie de premonição. Muitas das vezes é um tipo de contato que nós temos no plano astral, né? Sabemos algumas informações, é, e aí você acaba sonhando com essa informação, né? É uma revelação que ele faz e você traz isso quando acordar. É, de... Aí, Cláudio aí. Cláudio. já estou aqui adiantando, Ed, explicando sobre os sonhos. Então, dei a Também. explicação aqui dos 3 tipos de sonho. Porque, pessoal, a Solange estava perguntando, eu falei que você ia trazer algumas questões questionando sobre os sonhos. Então, tem como você fazer de novamente aí para meus inscritos aqui? Tem 70 pessoas aqui no. Tem como? É muito longo? Nós vamos fazer vamos fazer um resumo, porque ele está aqui quase 5 minutos falando, mas dá para fazer um resumo. A questão dos sonhos, gente, nós costumamos sempre elencar que para a doutrina espírita é uma questão extremamente importante. Nós costumamos fazer uma gradação. Na visão espírita, o sono é sinônimo de desdobramento. E esse desdobramento ele tem certos sucedâneos, ele adquire uma inteireza maior. Mesmo no conhecimento comum da fisiologia e da psicologia hoje, você fala que você tem fases do sonho. Se não me engano, até últimas análises, até 8 tipos de sonho, quando você faz aquele exame. Na doutrina espírita, isso já em 1857 já falava dessas gradações, ou seja, o sono é o primeiro desdobramento,
O sonambulismo é o segundo desdobramento. A dupla vista ou a clarividência seria o terceiro desdobramento. E assim vai até chegar ao último fase, que é o chamado êxtase, que se não for feito de maneira adequada, ele pode ocasionar o desencarne, ou seja, os laços que unem ao corpo estão tão tênues que ele pode se desligar. Dentro dessa configuração, o Kardec vai dar grande importância ao fenômeno emocional dentro do sonho. Então, o Leon Denis, desde o século XIX, publicou uma obra de valor inestimável, principalmente para aqueles que são médios, uma obra chamada No Invisível. E nessa obra ele divide os sonhos em 3 grandes grupos. Os sonhos fisiológicos são aqueles sonhos que não têm interpretação, que não tem nexo, que muitas vezes você não consegue entender nada porque são coisas ligadas à matéria. Então pode ser, de repente, você está morto de cansado e bum, tombou lá. Aí você sonhou alguma coisa totalmente desconexa. Não tem ligação, não tem explicação. O segundo grupo são os chamados sonhos psicológicos. Esses sonhos psicológicos são aqueles que são estudados pelas ciências psi, pela psicanálise, etc. Em 1899, o Sigmund Freud publicou uma obra que é uma das obras mais lidas e mais comentadas na história da humanidade, que é a Interpretação do Sonho. Apesar das edições colocar em 1900, mas na verdade o livro veio a nome em 1899, mas ele tinha uma questão numerológica e ele queria que o livro viesse em 1900. E ali ele tem uma série de interpretações dos sonhos, só que muitas vezes ele vincula muito dessas interpretações à libido, a questões muito mais ligadas a certos tipos de traumas, etc., sem dar uma amplitude para esse sonho. E a doutrina espírita vai trazer essa amplitude, vai contemplar o fator emocional, o fator psicológico, o fator mental e, além disso, o fator espiritual. Então, os sonhos espirituais são aqueles sonhos que nós temos experiências, seja em zonas superiores, em colônias espirituais, seja em zonas inferiores, colônias abissais, que foi o nosso estudo de ontem, e que vai continuar na outra semana, que nós falamos sobre 7 camadas da Terra, nós estamos falando sobre as zonas abissais, depois nós vamos falar sobre o umbral grosso, etc. Vai ser no outro sábado, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Ou seja, no ramo comum, aquela pessoa que sonhou com a esposa, com o esposo, sonhou com o centro espírita, sonhou com a igreja, são experiências espirituais. O que nós devemos entender é, primeiramente, para poder entender o sonho, compreender o sonho, o coeficiente simbólico, etc., é entender se esse sonho, que tipo de sonho é. Se ele é fisiológico, se ele é psicológico, se ele é espiritual. Então, muitas vezes, alguns símbolos não fazem sentido. Por isso que a gente, na doutrina espírita, nós falamos que quem é o maior intérprete dos sonhos é a própria pessoa. É um sonhador. O psicanalista, na verdade, ele vai procurar dar uma série de ferramentas para aquela pessoa que sonhou, ele poder entender de mais eficiência o que está se passando no sonho dele. Boa noite, Maiara. Vamos lá, gente. Seja bem-vinda. Ó, Cláudio, eu vou... Gente, então aqui nós vamos fazer agora aqui esse começo. Eu vou tentar responder com o Cláudio aqui algumas perguntas. Eu fiz um vídeo com 10 minutos de vídeo, já estava com 10 mil likes, né? É sobre sonhos, né? As pessoas têm muitas dúvidas sobre sonhos. Então, Cláudio, tem uma primeira aqui, que o Gustavo, ele falou o seguinte, eu vou ler aqui no computador, tá, gente? Só sonhei, deixa eu ver aqui, só sonhei com minha avó uma vez. Quando ele sonhou, a avó estava de roupa, a roupa que era preferida da avó, num lugar verde, bonito, e ela só mandou ter cuidado. Foi muito sinistro, ele falou, né? A avó mandou ele ter cuidado. Ela falando que alguém queria me fazer mal. Eu acordei na hora, como se estivesse realmente lá, né? E voltei, né? Então, Cláudio, tem muita gente que tem uma companheira agora que colocou uma dúvida aqui. Esses tipos de sonhos premonitórios, você pode falar um pouquinho sobre eles? O relato que você colocou não tem a ver com premonitório, são 2 perguntas diferentes. Porque tem um aqui que foi premonitório, que a menina, deixa eu explicar, ela costuma acontecer o que ela sonha. Ela pergunta se isso é um tipo de dom também, né? Dom não é porque a gente nunca coloca a mediunidade ou o fator anímico como dom, chamado fenômeno de lucidez. Mas é uma faculdade. Allan Kardec, no capítulo 14, capítulo 17 da segunda parte do livro dos médios, ele vai estudar os chamados pressentimentos, médios impressionáveis e médios de pressentimento, que são aquelas pessoas que têm capacidade
ou por revelação espiritual, ou por poder ler o campo áurico da Terra, o acaso, etc., ou de alguma pessoa, ou de uma coletividade, e fazer os chamados sonhos premonitórios. E através do sonho, ele tem a revelação daquilo que vai acontecer. Com o pai de Jesus, José, por exemplo, o sonho premonitório dele era uma revelação dos espíritos. Não é que ele acessava. O Gabriel vinha e falava, vai acontecer isso, então vai para tal lugar. Então, o sonho premonitório ele pode ser uma revelação dada por um espírito para você poder resolver alguma questão, ou pode ser um acesso, aí seria um sonho medianímico. Você acessa o acaso, que são essas camadas da Terra, do cosmos, etc., onde tem as informações históricas e você pode acessar um certo período de tempo. Tem um livro, para quem gosta de especializar nessa área, chamado Universo e Vida, do Aurus, onde ele vai explicar de maneira bastante coerente, em cima da teoria de Einstein, da chamada espaço curvilíneo tempo, onde ele vai explicar que cientificamente seria plausível a gente conseguir prever o futuro, dentro da lei das probabilidades, dentro da lei da relatividade absoluta de Einstein. Então, o Aurus ele vai explicar de maneira bastante interessante. E um outro livro, quem quiser também se aprofundar, é o livro Diversidade do Carisma. Tanto o 1 como o volume 2, o Hermínio Miranda vai fazer um estudo muito interessante sobre o chamado pré-cognição e os chamados médios proféticos, que seriam aqueles que têm uma lucidez muito maior. Nesse caso, seria interessante a pessoa começar a estudar, essas obras são interessantes, para poder entender a dinâmica em si e saber o porquê, se tem uma utilidade ou não, e qual a utilidade. Minha mãe, por exemplo, não sei se ela está presente aí, pelo menos se está, não me deu boa noite aqui ainda não. Ela tinha esses sonhos premonitórios. Na igreja, eu lembro que no culto de domingo, ela era chamada de profetisa. Ela ia lá fazer a chamada revelação. E coisa assim que acontecia. O Barasate, por exemplo, em 1982, quando ele morreu na praça pública, foi alvejado por um atirador na praça, em frente lá no Egito. Ela, 2 semanas antes, ela falou: eu vejo um grande homem, um político de renome mundial, numa praça sendo alvejado na cabeça. E descreveu a roupa que a pessoa estava. 2 semanas depois, todas as televisões no mundo inteiro dando a morte daquela autoridade egípcia sendo assassinada do mesmo jeito que ela descreveu. Então ela tinha muito disso. Ela era chamada profeta, né, na igreja, profetisa na igreja, e fazia essas revelações. Então nós vamos ver quando é sério, evidente, tá? Porque tem um montão de gente aí que não tem. Aqui no TikTok nós vemos, tem uns canais que falam muito disso, aqueles profetas que são que o Malafaia chama de profetada. Então, realmente, tem profetado e tem profeta. Mas o fenômeno, ele é real. Ele pode e deve ser estudado. Agora, tem que ter uma utilidade para isso. Tem perguntas aqui? Aí, Cláudio, eu tenho várias aqui. Se você tiver aí. Não, o pessoal daqui que se quiser fazer pergunta, pode fazer, gente. A Alessandra fala o seguinte: essa semana eu sonhei que eu era mãe de um bebê e que ele precisava de mim. Foi tão real. Alessandra, eu tenho uma passagem no livro Missionários da Luz que trata desse tema, que é a reencarnação de Segismundo. Se você procurar também essa encenação, eles fizeram uma espécie de teatro, né? Filmaram, e no YouTube tem alguns, né? Em forma de teatral, né? Você consegue ver alguns vídeos. Ou então você pega lá o capítulo lá você pega o livro lá, Missionários da Luz, Reencarnação de Segismundo. Ela, a mãe, tinha sonhos frequentes com o seu filho, né? Que iria reencarnar. A minha esposa, ela sonhou com a minha filha, né? Então, esse relato que você está passando aí, várias mães fazem o mesmo relato e algumas engravidaram logo depois, outras engravidaram anos depois, tá? Não é uma regra, não estou falando que vai acontecer, mas que esse tipo de ocorrência é muito comum, porque quando o espírito está para reencarnar, ou muito antes, já há esses encontros no plano astral, entre mãe, pai e filho, tá? E pode ser que você, quando retorne, né, quando você acorda, você lembra desses encontros de alguma forma. Você lembra de algum conselho que alguém lhe dá no plano astral, que você vai, que você pode ser mãe em uma determinada época, aquilo fica na sua cabeça, né? Questionando você se você vai assumir o compromisso da maternidade, enfim, pode ser uma conversa no plano astral sobre a maternidade, pode ser já um compromisso que você assumiu e está tendo esses encontros no astral e você acorda e lembra.
Cláudio, quer falar alguma coisa? Ou... Não, Então vou te Solange tem passar. uma pergunta aí que ela, Então uma vai. experiência que ela passou. Então fala aí. Meio engraçado, né, Solange? Sonhei que fui levada para o hospital para ajudar. Todos estavam de branco, pareciam mortos, eu fugi. Se você sonhou com a pessoa desencarnada, né, filha? Tá morto, né? A gente não usa a palavra morto. Não tem que fugir, não. Se você foi levado, era para ajudar, não é para fugir, não. Imagina se todo mundo for fugir quando vê desencarnado. Já era. Cláudio, essa aqui é para você. Pô, essa pergunta aqui é boa pra caramba. Tem aqui no meu TikTok que eu separei, tem aqui também agora. Fizeram praticamente a mesma pergunta. Acho que é Fabi. Quando pensamos em alguém que desencarnou, é quando sonhamos, acho que ela quer dizer, que alguém que desencarnou, como diferenciar o sonho psicológico ou o sonho espiritual? Ou seja, ela sonhou mesmo com o desencarnado ou pode ser algo psicológico, algo, uma lembrança? Quando é psicológico, a pessoa ela acaba percebendo que é uma questão da emotividade, a questão da mente dela, Isso que eu ia que falar. ela imaginou. Alguns sonhos são muito reais. Você vê que aquela entidade ela tem uma independência. Se é psicológico, a pessoa só vai falar de um jeito padrão, que é o jeito nosso. Se ela trouxe alguma informação que diverge do nosso pensamento em um ponto sequer, significa que o sonho foi espiritual. É uma entidade diferente. Ah, eu sonhei com o Ed. Por que foi psicológico? Porque Ed falou tudo aquilo que eu falo. Ó, pera um pouquinho, Ed ele tem uma identidade, ele tem uma personalidade dele, então ele fala do jeito dele, ele tem as suas ideias. Então, se eu acho que ele falou tudo em padrão igual eu falaria, então na verdade não foi um sonho, eu não tive com o Ed, eu tive com uma projeção lá que eu imaginei que estava aqui o Ed. Mas se você vê uma certa independência daquela pessoa, então a probabilidade de ser um sonho espiritual é muito grande. E o sentimento que você acorda, né, é diferente, é bem diferente. Você teve com a pessoa. Cláudio, tem outra aqui. Então, eu vou dar só um depoimento aqui, né, que já falamos sobre isso. A Maria Clara falando que ela viu em sonho 2 acidentes e um dia depois aconteceu, né, essas suas premonições. E tem um aqui, Cláudio, que ela está com o nome acho que da empresa dela, né? Então ela fala o seguinte: gostaria de saber por que quando sonho com meus pais já falecidos, eu converso com eles sabendo no sonho que eles já faleceram. Mas é o normal, né? Quando você sonha com alguém que já faleceu, é porque você tem consciência disso, eles já faleceram. Né? Não é de outro jeito, companheiro. É porque não tem, só tá só se sucesso, eu não sei o que é. Então não tem outro jeito. Quando você sonha com alguém, né, um pai, a mãe que já desencarnou, eu sonho, eu posso falar que é a mesma coisa, eu sei que ele está desencarnado. Né? Agora, por exemplo, quer ver um sonho que eu sei que não é sonho? É psicológica da minha cabeça, é algo que ficou lá no inconsciente. Eu sonho várias vezes que meu pai não está desencarnado, está saindo do hospital e voltando para casa. Eu sei que isso aí não é nenhum tipo de encontro. Isso é coisa que ficou no meu inconsciente, tá? Porque meu pai muitas vezes ele foi para o hospital e a gente pensava, até ele mesmo falava que não ia voltar e voltou. E nessa última vez que ele foi, ele falou mesmo que não ia voltar. Mas aquilo ficou no nosso inconsciente, né? Será que. Porque até no último dia que ele desencarnou, no último dia dele aqui na Terra, ele deu aquela melhora da morte, né? Ele estava totalmente consciente. Então a gente pensou, será que ele vai voltar novamente? E eu sonho frequentemente com isso. E isso eu sei que não é nenhum tipo de encontro. Agora eu tive um sonho com meu pai, logo depois que ele desencarnou, eu dentro de hospital com ele bem pra caramba, ele falando comigo, e eu perguntava a ele quem ele encontrou no plano astral, né? Quem você já encontrou aqui? E ele falando o nome das pessoas. Esse eu acordei com o sentimento assim de que estive realmente com ele, mas é diferente. Agora, esse seu comentário é isso aí mesmo. É porque você sabe que eles já desencarnaram. Isso é o normal, não é nada diferente disso. Cláudio, tem pergunta aí? A Rosiane Soares, minha mãe queria muito sonhar e não consegue. Ela faleceu há 3 anos. Na verdade, Rosiane, sua mãe sempre sonha, tá? O sonho, na verdade, é a lembrança da nossa experiência onírica, da nossa experiência espiritual. Se a pessoa fala que não sonhou, na verdade ela não lembra, porque não passou pelo cômputo do cérebro material. Ou alguns traumas, alguns impedimentos, alguns sabotamentos psicológicos também impedem da pessoa lembrar alguns tipos de sonho. Então, na verdade, a gente muitas vezes pensa, ela não foi lá, não, ela foi. Ela só não guardou aquilo, talvez, por muitas vezes a própria espiritualidade não permite, e outras vezes existem mecanismos conscienciais impeditivos da pessoa promover. Tem técnica de fazer acordar? Tem.
De repente, a gente um dia pode fazer um vídeo aqui, botar no YouTube, só explicando algumas dessas técnicas. Tem muitas técnicas bastante interessantes que ajudam bastante, tá? Queria É, e agradecer aqui o companheiro Mar609 que passou a nos seguir. Seja bem-vindo, querido. Fala, Ed. gente, deixa eu dar umas notícias aqui, aproveitar que a audiência tá boa. Eu e o Cláudio fazemos live também no YouTube, todas as terças no meu canal Cortes Espíritas Oficial. É o mesmo nome daqui, Cortes Espíritas Oficial. Toda terça, 22h30, fazemos live maior, tem mais espaço para perguntas, né? No meu canal Cortes Espíritas Oficial, é só se inscrever e ativar o sininho. No do Cláudio, é o Professor Cláudio Espírita, quarta, 22h20. Então nós temos sempre lives nesses canais. Divulgando também o nosso Instagram profissional. Eu trabalho com constelação familiar e trabalho com terapia de reiki à distância ou presencial. O meu canal o meu Instagram é Ednei Mesquita Terapeuta, com D mudo e Y no final. Ednei com D mudo e Y no final. Ednei Mesquita Terapeuta, quem pudesse lá seguir a gente. O Cláudio é Prof. Cláudio Terapeuta. Cláudio trabalha com apometria, terapia de vidas passadas, tá bom? Cláudio, eu tenho umas perguntas aqui que você até comentou. E cromoterapia. Tem umas perguntas aqui que você até já respondeu, que a Judécia falando que os sonhos dela são muito confusos. Não se preocupa não, meus também são. Os meus, assim, são muito loucos até. Então, o Cláudio acabou de responder aí como é que se dá isso, né? Por que se dá isso? É normal, é a Jaque Souza, é normal sonhar a noite toda com muitas coisas e no outro dia, mesma pergunta, não lembrar de nada? O velho Freud falava que era falta de estímulo psíquico, né? Ele fala isso também, né? Pode ser Não também. falar tudo que ele fala, não, porque tem coisas que não pode falar na live, tá? Ué. Tem uma coisa lá que ele fala para a primeira paciente dele, ele fala brabo. Não tô lembrado agora, não tô Não sei lembrado. se você não leu não, né? Ah, então tá bom. Aí não Não. pode falar na live não, senão vai ter um bloco aí na live. Ah, é? Boa noite, eu não A tô primeira lembrado. paciente dele, ele fala lá uma coisa brava. Então não tô lembrado do que ele falou, não. Se é assim, é porque. Tá bem. Vamos lá. O Paulo Roberto, nosso cliente está aí também. Quando eu acordo, estou com tristeza e agora, não, acho que isso aqui é um comentário, não é uma pergunta. Tem uma pergunta aqui para você, Edney. Tem uma aqui que da Elza, que ela fala que sempre sonha que está brigando com a irmã, nunca estão de outra forma. Mas na vida, mas em vigília, em estado de vigília, né, acordadas, é assim a relação de vocês? Porque se não for assim, inconsciente seu, não sei porque, né? Agora, se for assim normalmente, é um reflexo do que está acontecendo, né? Vai, Cláudio. Solange, quando alguém está para morrer, eu sinto que sei. Isso é premonição? Desculpa, estava lendo a pergunta que é para mim. Como é que é a pergunta? É. Fala aí. Solange, quando alguém está para morrer, eu sinto que eu sei. Isso é premonição? Você já respondeu essa pergunta. Uma premonição, né? Você responde. E, na verdade, eu também, antes de você falar, eu estava falando aqui na live também, né? Que muitas das vezes a gente tem esses encontros no plano espiritual, nos é dada, como você falou de José aí, né? Nos é dada essas informações, Solange, e você, de alguma forma, foi passado para você, e você. Isso acontece, nós tivemos vários depoimentos aqui, isso acontece muito. Quer ver quem é assim também, Cláudio? A Margarete. A Margarete, várias coisas que ela sonha acontecem também. Entendeu? E o lado espiritual dela é o quê? É fazer culto no lar, não tem nem muita leitura, não, mas vê o tempo todo. Então é dela mesmo, isso aí é dela mesmo, né? Algum tipo de anunciação pelo qual você passou e você trouxe quando você acordou. Agora isso aqui é para você, Cláudio. Doutrinariamente, gente, existe uma diferença entre pressentimento, premonição e profecia. Então, existe uma diferença, apesar de no dicionário, ou a gente muitas vezes no comum interpretar como se fosse tudo a mesma coisa, mas não são. São gradações. A precognição, a premonição, a profecia e o pressentimento são gradações do fenômeno da leitura acásica.
Pode falar, Ed. Não, tem uma. Agradecer a Mayara aí que compartilhou o vídeo. Obrigado, Quem puder Mayara. seguir aí, se inscrever aí em nosso TikTok, agradecemos. Quem puder se inscrever também no nosso canal do Facebook, ativar o sininho, temos live toda terça e quarta. O meu Cortes Espíritos Oficial, do Cláudio, professor Cláudio Espírita. Sonhar com quem já morreu, morrendo de novo. O que é isso, Cláudio? Boa pergunta. O que é Para isso, mim, isso é Ed? psique pura. Você está no inconsciente. Está repetindo. Não tem nada demais. Você tá repetindo que já está no seu inconsciente. E se enquanto você não tirar daí, vai sonhar pro resto da vida. Vai sonhar pro resto da vida que está morrendo. Como eu sonho como eu nunca parei de sonhar que meu pai está voltando para casa. Tá no meu inconsciente. Enquanto eu não tirar isso aí, vai ficar. Entendeu? Então, uma boa terapia faz bem, né? Cláudio, outra aqui para você. Essa aqui é muito boa, Cláudio. Essa aqui é pra você. Eu acho que vou até fazer um corte. Essa aqui é campeã. Né? É a Lisete. Essa é campeã, essa pergunta aqui. Por que, quando sonho com meu pai e com a minha mãe, eles não falam comigo? Essa é campeã. Mais uma vez, a gente lembrar que nós muitas vezes nós vivemos na matéria, mas nós não somos matéria. Nós somos espíritos imortais transitando temporariamente na fase material. Nós somos espíritos, a nossa realidade é a realidade espiritual. Em tese, nós passamos um terço da nossa vida no plano astral. Em tese. Tem gente que passa um pouco menos, igual o Ed, mas o normal das pessoas é um terço da vida. Então, essas relações no plano espiritual deveriam ser comuns, mas não são. Alguns de nós somos um pouco mais materializados, muitas vezes não votamos à espiritualidade o interesse, a importância que ela tem. Por isso que essa cria uma chamada que a gente chama de inadaptação à espiritualidade. Por isso que quando a gente está em trato, em contato com alguns irmãos desencarnados, eu não consigo ouvi-los, eu não consigo entender, a simbologia é muito complexa, eles não falam, é porque eles estão em contato, mas nós estamos tão presos ainda à matéria que a gente não consegue nos libertar totalmente para entrar em contato justamente com eles. Eu vi aquela pessoa que falou, eu falei, Ed, né? Eu falei, Ed, mas você estava olhando para mim, Ed. Não, mas eu estava no outro lugar. Ou seja, ele está olhando para mim, ele está ouvindo, mas ele está no outro lugar. Ele se desdobrou, ele foi para outro lugar. Ele está ouvindo, o ouvido dele está ouvindo? Tá, mas o cérebro dele está em outro lugar. Aí ele perguntou, o que você falou mesmo? Por quê? Então assim também acontece no sonho. Eu estou lá, perispiritualmente, um corpo astral eu estou, mas minha mente está presa à matéria, está presa ao corpo. Aí eu interpreto que a dificuldade é deles, não, a dificuldade é minha. Eu não consigo ouvir, eu não consigo entender direito, ou então quando eles falam são muito símbolos, não quer dizer que eles falaram por símbolo, não quer dizer que eles não falaram, não quer dizer que eles pensaram, eu não consigo. Significa que eu ainda estou muito materializado. Eu tenho que criar essa espiritualidade para que eu possa ter o contato maior com esses irmãos. Muito bem. Tem muita pergunta aqui, Cláudio. Esse assunto dá pano para manga. Vou até postar A gente tem uma continuação da Rosiane. Então vai. A Rosiane, aí, a continuação daquela pergunta que ela fez lá anterior, da mãe que eu não conseguia sonhar, ela ia sonhar com a minha avó, eu sonho sempre com a minha avó, e minha mãe não consegue sonhar com ela, deu uma risadinha, comum também. Quem faleceu foi minha avó, saudade. Aí eu acho que na resposta anterior a gente conseguiu já falar sobre isso, né, Rosiane? Tem algumas aqui, você faz uma aí, eu faço outra aqui. Então a Daiane fala o seguinte, eu vou até botar esse vídeo lá no canal do YouTube, gente, tá? Para depois quem quiser ver na íntegra, né? Que tem gente chegando agora aqui. Eu sempre sonho que estou em lugares escuros ajudando pessoas sofrendo. Isso é a Daiane falando, né? E vale lembrar que eu provavelmente muito pouco, porque eu durmo, no horário que eu estou dormindo, os espíritos já estão parando de trabalhar, mas a gente, quando dorme, a gente tem relação de trabalho no plano astral, né? Se eu tenho, não é tão grande assim, mas é porque a gente tem mania de dormir 4 da manhã, né? Então a espiritualidade já fez o que tinha que fazer. Mas aí, ô Daiane, quando a gente. É Daiane? Deixa eu ver aqui. Daiane, é normal a gente, quando está no plano astral, a gente trabalhar, né? Só não faz foi a Solange que saiu correndo, Cláudio? A Solange foi convocada para o trabalho e saiu correndo. Fugiu. Foi no hospital. No plano espiritual, viu gente morta e fugiu. Se está no plano espiritual, vai ver gente como? Vai ver gente perto. Vai lá, Cláudio. Aqui tem a Claudineia, eu acho que é Claudineia, né, amorzinho?
Faltou alguma coisa inicial, Claudineia, da sua pergunta, porque bota assim, você já começa com porém. Eu acredito que você fez alguma postagem antes que cortou, mas eu vou ler, mas faltou alguma coisa, tá? Porém, algum tempo atrás, sonhei que estava em um barzinho, o telefone tocou e minha amiga atendeu. Eu disse, não vem, amor, não tem como você vir até a mim, e bem eu até você. E no telefone insistindo. Acordei. Ele senti muito triste, porém fiquei mais triste ainda. No cemitério, somente uma matéria. Você acha que foi uma tentativa de contato? Eu acho que faltou alguma coisa, Claudine. Tem alguma coisa que está faltando. Acho que alguma frase que você deve ter postado e o TikTok corta. Aí eu não sei se Ed conseguiu entender alguma coisa. Eu acho que foi um sonho, teve um contato. Para dizer a verdade, eu não tá faltando alguma coisa para poder entender o contexto do que você perguntou. Obrigado pelos Tá? Agora, presentes. que há uma tentativa de contato, acredito que sim. Tem uma tentativa de contato. Agora, a questão de sonhar, tocou um telefone, são padrões nossos, né? Que no plano espiritual tem um telefone tocando. Não precisa de telefone no plano espiritual. Então, isso são influências da nossa mente. A gente projeta os nossos referenciais para o plano espiritual, tá? Agora vamos lá. Responde ao Paulo aí. O Paulo Não, o Paulo está perguntando, não. O Paulo está dando depoimento. Pedi a Deus para iluminar minha esposa, falecida há 4 anos, e tive um sonho com ela. Lembro pedaços. Ó, provavelmente já foi em contato, hein, Paulo? Aquela conversa que a gente estava tendo, hein? Provavelmente já é um contato. Parabéns pela atitude, pessoal. Quem está dando parabéns aqui acho que é Cie Moreira. Vai lá, Cláudio. Fala aí. O quê? Não, pergunta? vai lá. Tem uma para você, Ed, que é para psicanalista, essa pergunta aqui. Você como psicanalista e espírita também. Pode falar só como psicanalista não, tá? Vocês sabem o que é síndrome do coração partido? Eu tava estudando, eu tava estudando esse tema agora, olha só, hein? Antes da gente começar a Tá live. vendo? Eu tava, eu, Tá vendo? eu tava estudando. Se ela estivesse no grupo, eu não sei se ela tá no grupo, mas aí o grupo é sobre espiritismo, não dá para fazer. Mas depois, se você quiser acompanhar, eu te passo um vídeo aqui. É de um curso que eu tô falando sobre histeria, melancolia e amor, tal, sobre a visão psicanalítica. Então, o coração partido é quando você perde aquele seu objeto de desejo, né? Aquele seu objeto que você voltava, direcionava a sua libido. Só que quando a gente fala em libido, gente, não é libido só sexual, não. Libido é uma força, tá? É fácil de entender. Por que um jogador de futebol, por que um boxeador evita fazer sexo antes da partida? É porque ele vai canalizar a libido dele, toda a energia dele toda para partida. Então a libido pode ser usada de várias formas. Como você direciona para um objeto de amor, a sua libido está sendo transferida aqui. A minha libido e a do Cláudio agora, e a de vocês, está sendo transferida agora para essa live. Não tem nada a ver com sexo, mas é aquela energia que Freud, né, denominou como libido. Então, como muita gente acha que libido é que Freud só fala em sexo, quando não é nada disso, né? Então, é isso aí. O coração partido que quebrou, né? Se a visão psicanalística é essa, né? Agora, vamos à visão espírita. Se é um grande amor, né? Vamos agora à visão reencarnacionista. Se é um grande amor que você perdeu, né? E você se sente muito mal, ou vários amores, tem aquelas pessoas que não dá certo, não consegue dar certo também com ninguém, né? Ela não consegue nunca ter um amor na vida dela. Isso aí pode ser pro problema dela mesmo, dessa vida, ou pode ser também por outras. A grande maioria é problema dessa vida mesmo, né? São padrões que vão se repetindo e você não se dá conta disso. Então a pessoa troca de casamento uma, duas vezes, mas continua com o mesmo padrão em todas elas, né? Então nós temos amigos aí que estão no 8º casamento. Eu acho que ele já até ultrapassou Fábio Júnior e Roberto Carlos. Roberto Carlos com certeza ultrapassou. 8 casamentos. Mas não passou Chico Anísio. Chico Anísio foi Chico quanto? Anísio empatou. Foi É? 8. Então, tá Sabe quem empatado. foi o recorde? Charlie Chaplin. Quantos? Charlie Chaplin, eu acho que foram 18 namoradas e, se eu não me engano. Ah, não, teve mais do que Charlie Chaplin, acho que foi 9 ou 10 casamentos. Mas tem a Gretchen, né? Gretchen acho que se casou 16 ou 19 vezes. Essa eu não sabia, não. É. Caramba. Gretchen acho que foi 16 ou 19 casamentos. No último era 16, mas já chegou a 19.
Isso aí, Cláudio agora É insuperável. finalizou, né? Então, se o padrão continua, vai ser infeliz em todos esses. Ou então, companheiro, é coisa de outras vidas, né? A pessoa às vezes abusa muito lá, menospreza muito e tem dificuldade nessa de conseguir agora, né? Então é por aí, te dei as duas visões. Vamos lá, Cláudio. Ah, eu sou eu agora, para você. Peraí. É... Aí, Cláudio, essa aqui é boa também. O pessoal tá caprichando aqui, tá acabando o horário e tá aí. Gente aberta perguntando. Boa noite. Como sabemos que em sonho já estivemos em outras dimensões? Cláudio é especialista nisso aí. É aquela pergunta óbvia, né, amor? Porque quando você sonha, você está indo para outra dimensão. Dimensão, na doutrina espírita, dimensão é uma terminologia da física. Em espiritismo, nós usamos a terminologia vibração. Então, quando eu sonho, eu já estou saindo da minha vibração comum, da vibração da matéria mais densa para uma matéria menos densa, um plano extrafísico. Então, se você sonhou, já é uma experiência de outra dimensão. Você já está na quarta, quinta, sexta, sétima. A apometria fala de 12 dimensões. Tem que falar que das 12 é meio complicado. Mas na doutrina espírita a gente usa o termo vibração. Então, André Luiz lá sonha com a mãe. Olha só, o sonho no plano espiritual, o espírito dormindo. André É, Luiz sonha com a mãe para ele poder se desdobrar e ir numa esfera maior. é. Aí dali, ou seja, numa dimensão ou numa vibração superior à que ele estava. Então isso aí você sonhou. Se o sonho não for só fisiológico, nem psicológico, um sonho espiritual, você já está em outra vibração, já está em outro estágio. Lembrando aí, quem quiser pegar uma garrafinha d'água, um copo d'água, daqui a pouquinho no final, né? É, a gente vai fazer a nossa prece, pedir para os mentores fluidificar, colocar um remedinho nessa água aí. Quem quiser colocar. Aí aqui, Cláudio, deixa só uma observação aqui. Quando sonho com alguém. Olha só, não, esse aqui é o Paulo. Essa aqui o Cláudio respondeu. Agora o Paulo aqui fala o seguinte: muitos sonhos são decorrentes da vida agitada. Exato, Paulo. Eu já falei aqui, agora o Cláudio também respondeu. Né? Coisas corriqueiras que o Leon Denis, Paulo, você gosta de estudar? Pega o livro No Invisível do Leon Denis, que o Cláudio lá no comecinho deu exemplo. São três possibilidades que o Leon Denis coloca no livro de sonhos. No Invisível. Eu acho que no nosso grupo do Telegram tem. E aqui, Cláudio, só para aliviar a companheira aqui, Adriana, minha irmã sonhou que eu morria. Então não tem problema nenhum com isso, Adriana. Olha só, não fica preocupada com isso. Já tem uns 20 anos que eu sonhei com a minha esposa dentro do caixão. Fiquei muito impressionado. Nunca falei pra ela. Já tem uns 20 anos isso, tá? Isso aí, né, pode ser até uma coisa inconsciente dela. Ih, Freud adora isso aí, né, Cláudio? Isso aí Freud adora. Sonhar que a irmã morreu, isso aí no divã, minha querida. Vamos lá, hein? Vai lá, Cláudio. Agora é para você de novo, como psicanalista e como espírita, tá? Porra, Solange, você vai falar de padrões de novo, mas vamos lá, tá. vamos ver se você consegue fugir Rapaz, um mas pouco do padrão. tem uma companheira aqui que Eu fez umas 10 vezes sonhava, pergunta. Ah. eu sonhava com minha mãe e ela sem cabeça. Depois via ela toda, mas ela não falava. Agora ela fala comigo. E aí? Que doideira! Ela é pior do que eu, hein? Achei uma pior do que eu. Achei uma mais doida que. Ó, os meus sonhos também, qual é o nome dela? É a Solange, não, né? É Solange. É a nossa Solange, Solange? conhecida nossa. Ih, Solange é pior que eu, Solange. Nossa amiga Solange. É, Solange, daqui a um tempo você vai estar comigo na psicanálise aí, a gente conversando. Não sei. Não sei, quer dizer, não sei. A mãe não tinha cabeça, O agora já tem Freud. cabeça, já fala. Não, aqui que o Freud vai falar. O Freud. Qual o sentido disso aí, né? Qual o latente, né? O que tá. Não sei. Porque o sonho a gente desmembra. Quem lê, ó, o Cláudio citou aí a interpretação dos sonhos de Freud, que foi um fracasso editorial na época, mas hoje em dia não, né? Mas na época foi acho que 30 volumes foram vendidos. Nesse livro aí, Solange, você vai ver que o Freud ele vai pegando os elementos dentro de um sonho, né? Então, o que seria sua mãe sem cabeça? O analista faria isso para você. O que representa sua mãe sem cabeça? O que quer dizer isso para você? Porque não é possível, não tem lógica, né, a coisa, né? Tem uma lógica, mas não tem, assim, a princípio não tem. Tá, então ele vai interpretando. Ah, a minha mãe estava eu sonhei com minha irmã dentro do caixão, como a companheira falou. O que o caixão representa para você? Tá, isso. E a sua irmã? Aí vai começar a falar da irmã. Isso é psicanálise pura, isso aí não tem... Eu não posso responder a luz do espiritismo porque eu nem sei o que falar. Você sabe, Cláudio? A luz da Tem, doutrina claro, espírita? né? Então fala aí. Tem.
É claro que existe coeficiente emocional, psicológico, e que num atendimento fraterno ou numa terapia, tá? O Edney, ele tem um foco dentro da psicanálise, eu tenho um foco dentro da psicologia junguiana e dentro da minha especialidade, que é a psicoterapia. Então, é claro que existe o foco que a gente vai procurar explorar, vai procurar entender e vamos escolher qual escola que nós vamos trabalhar isso. Agora, espiritualmente, muitas vezes são questões também emocionais que estão presentes no sonho. Só que não é a emoção da vida presente, muitas vezes é a emoção da vida pretérita também. Desde recordações de vida passada, de alguma experiência, nós tivemos um caso de uma consulente nossa que desencarnou na época da Revolução Francesa, foi guilhotinado. E nessa vida tinha uma dor de cabeça que não passava por nada. A vida inteira ela teve dor de cabeça. Já fez tratamento com psiquiatra, com psicólogo, com neurologista, toma um remédio, alivia um pouco, mas a dor de cabeça não vai. Quando nós fizemos a apometria, abrimos o campo dela, que a gente chama de abrir, né? Abrir o campo, entrar na sintonia, fomos buscar essa personalidade do passado. Ela ainda se via sem cabeça. Então, a dor de cabeça da vida presente era porque ela foi guilhotinada na vida passada, durante a Revolução Francesa. E muitas vezes, alguma dessas experiências nós vimos ou transitamos entre experiências que nós tivemos e projetamos muitas vezes naquele companheiro que é o afeto nosso. Então, dentro de uma sessão, por exemplo, de apometria, quando a gente faz a captação psíquica, a gente consegue resgatar do inconsciente profundo, né, das chamadas personalidades que estão ali transitando, chamada personalidade múltipla, a gente consegue entender em profundidade o que é isso, digamos assim. Né?